Boa noite. Nas décadas precedentes, principalmente na primeira metade do século XX, a teologia ganhou muita atenção por parte das academias. Na Alemanha, por exemplo, ganhou muita força a teologia baseada na alta crítica e no liberalismo teológico. Os teólogos, os grandes teólogos e eruditos da Alemanha se lançaram a fazer uma crítica seguindo a linha satânica do pensamento de Westcott Hort, lá no século XIX, na Inglaterra. Esses teólogos se lançaram a fazer uma análise crítica nas narrativas do Evangelho. E o Evangelho de João foi, sem sombra de dúvida, o mais criticado, o mais depreciado, seguido pelo campo teológico do Reino Unido, da Inglaterra, que também foi nesta mesma linha. Afinal de contas, ali foi o lugar onde tudo começou, né? Pois o Westcott Hort, pedindo sempre perdão pela minha pronúncia, se lançaram em fazer uma crítica manuscritológica, como já foi explicado em outros vídeos. E o Evangelho de João foi muito depreciado, muito depreciado. Motivo: o excesso de milagres, de descrições de feitos que a lógica racional, a natureza não permite que se aceite que tais fatos se deram tal como foi narrado neste Evangelho. Muito bem. A partir do final do último quarto do século XX, iniciando o século XXI, começou a surgir um número de teólogos que voltaram-se para o Evangelho de João e começaram a ver que a coisa não era bem assim. Esses teólogos que eu citei anteriormente, eles davam uma ênfase muito grande ao Evangelho de Marcos. Até ficou estabelecido, até o presente momento, que Mateus teria compilado o seu Evangelho do Evangelho de Marcos. Isso talvez explique porque o Evangelho de Mateus tem 27 capítulos, enquanto o de Marcos mal consegue chegar a 16. E nós sabemos, eu não preciso explicar, a imaginação mirabolante que leva a essa conclusão. Partindo do pressuposto de Westcott Hort, difícil pronunciar esse lixo desses nomes, né? De que o menor texto deve ser sempre o texto preferível, porque é uma tendência humana aumentar e acrescentar. Então, a partir daí, o manuscrito que tivesse a menor narrativa deveria se dar atenção especial a ele, pois há uma boa probabilidade de que esse fosse uma cópia preferível, uma cópia que nos aproximasse mais dos chamados originais gregos. Eu espero ansioso o dia que eles vão me mostrar esses tais originais gregos, né? Paulo escrevendo em grego, vocês já imaginaram? João escrevendo em grego, Pedro escrevendo em grego, o legalista Tiago, irmão do Senhor, aquele homem que chegou a querer bater de frente com Paulo, dizendo, não, tem a graça, mas nós não podemos desprezar a lei e tal. Imagine Tiago escrevendo em grego, né? Quase dá para fazer comédia com isso. Mas como a coisa é séria, nós vamos lá trabalhar
e vamos falar o que o Senhor tem colocado em meu coração. E eu venho já há muitos dias pensando em fazer esse trabalho. Muito bem. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para os alertas que a palavra de Deus nos faz desde os apóstolos. Já dos apóstolos, eles falavam, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nos alertaram sobre os doutores que surgiriam aos montes, né? Homens se apresentando, ostentando seus doutorados, a sua sapiência, né? E nós vamos estar lendo lá essas passagens para nos levar a essa reflexão, eu espero, em bom termo. Pois bem, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o evento de João, capítulo 5. Eu, como crente, eu também procuro, eu não me basto, eu procuro assistir no YouTube aquilo que me pareça ser homens sérios trabalhando, mas aí, de repente, vem as decepções, né? E eu me inscrevo em canais, eu curto, eu assisto pregações, né? Às vezes discordo de algumas coisas, mas procuro tirar proveito do bom que tem. Mas às vezes vem coisas que até nos entristece, porque quando alguém agride a integridade da palavra do Eterno, quando alguém agride a integridade, por exemplo, da santidade do Mashiach, Yeshua, né? Que aqui no Ocidente convencionou-se chamar de Jesus ou Cristo, né? Rapidamente um parênteses, irmãos, se eu engolir palavras, os irmãos me perdoam. Eu estou com problema, já estou procurando médico. Eu, desde que tomei a única dose dessa vacina, eu não vou usar adjetivo, eu sofri um estrago muito grande na minha saúde. E uma das partes que foi muito afetada foi a minha memória. Principalmente a minha memória visual, aquilo que eu olho e memorizo, aquilo que eu tinha guardado. Muito bem. E eu já andei jogando vídeo fora, porque eu penso que falei uma coisa, quando agora tenho que assistir os vídeos para ver se não fiz bobagem. Então eu estou aqui comunicando aos irmãos, caso aconteça, os irmãos me perdoem. Além das minhas limitações, é claro que eu nunca neguei. Muito bem. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos. O motivo da minha mensagem hoje é uma mensagem mais apologética. Ela vai fazer, eu vou me colocar aqui em defesa das Escrituras. Em defesa das Escrituras. Porque ela é tudo para mim, ela é tudo que nós temos. Se a gente começar a olhar para o texto, isso aqui, segundo o erudito tal, é mentira. É mentira. Aonde nós vamos parar, irmãos? Vivendo os dias que nós estamos vivendo. Então eu quero ler com os irmãos no Evangelho segundo São João, né, a narrativa de João, esse evento do capítulo 5 de João. E nós vamos estar fazendo uma análise exegética do texto de João 5, o texto, não o texto em si, mas o seu contexto mais amplo. E vamos estar conversando alguma coisa sobre coerência e coesão textual. E vamos ver se sustenta a teoria de Westcott Hort e de muitos teólogos que estão escrevendo Bíblia aí, e tirando versículos, e fica aquela coisa que eu cheguei a comentar no trabalho em um dos vídeos do trabalho sobre tradução e versão. Se você mexe no texto, você tem que entender que o texto é um tecido, é como um tecido, é como uma construção.
Você tem uma construção. Se você vai mexer em alguma coisa ali, você tem que estar atento que você poderá estar colocando em risco toda a obra. Toda a obra. No caso do texto, isso chama-se atentar-se à coerência e à coesão do texto. Então eu quero convidar os irmãos, não vou me alongar muito, o vídeo não poderá ser pequeno, e talvez não seja um só vídeo, eu terei que continuar em um próximo. Eu quero então convidar os irmãos, os amigos, a estar lendo João capítulo 5, João 5, até onde, eu não estabeleci aqui versículo, até onde for necessário. Creio que até o verso 8. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Tem pregador, estudioso, dizendo que é mentira, que isso não está em hebraico. Está em hebraico sim. Está em hebraico sim. Ele pode estar lendo algum manuscrito desses farrapos aí, dessa crítica textual, dizendo que é aramaico. Não é nada em aramaico. Pode até ter manuscrito que cita que está escrito em aramaico. Mas a Peshitta, que traduz do aramaico para o hebraico, narra tanto no aramaico como no hebraico que está escrito em hebraico. O nome está em hebraico. No aramaico da Peshitta afirma que o texto está escrito em hebraico, ou o nome do poço está escrito em hebraico. Betesda, o qual tem 5 alpendres. Isso era uma piscina, já vou adiantando para os irmãos, tipo um tanque, tipo uma piscina grande, tinha 5 portões, então não pode ser uma coisa pequena. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Eu fui até o 9. Eu assisti uma pregação esses dias no YouTube de uma pessoa que eu vinha nutrindo uma certa admiração por ele. Aí, é claro, não era um Enoque da vida com um celular em cima da mesa, em cima de um tripézinho comprado em camelô, né? Eu examinei melhor a história do camarada, a câmera dele é de não sei quantos $1.000, né? Tem estúdio, tem todo um aparato, tem gente trabalhando para ele, né? É um endinheirado, né? E ele vem dizer que isso aqui, esse milagre, é um mito. Como outros já dizem isso e as próprias Bíblias estão omitindo. Agora eu quero convidar os amigos que se dedicarem, se dispuserem a assistir esse vídeo, a nós fazermos uma análise no texto que foi lido em si. Pois bem, nos primeiros versículos narra que havia o tanque tinha 5 pórticos, e no versículo 3 começa as nossas informações que são importantes
para nós estabelecermos a leitura do texto, respeitando a coerência e a coesão, né? A coerência. Ou seja, eu peguei aqui até uma ajuda que faz mais de 30 anos que eu estudei isso lá na escolinha com a tia, né? A coerência é a característica daquilo que tem lógica e coesão, com um conjunto de ideias que apresenta nexo e uniformidade. Ou seja, como eu disse, o texto ele é como um tecido inconsútil. Ele está ali. Se vai se mexer, tem que se olhar no que vai se mexer. E se mexendo, não vai se ferir a coerência do texto. Então, no verso 3, nós já temos as informações que o narrador passa para o leitor. Uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos ressecados, esperando o movimento da água. Tem um ponto importante aí. Que quem assistiu, ou se quiser assistir, o vídeo da tradução e versão, em que eu faço, inclusive, uma comparação com a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que está se diferenciando cada vez menos das Bíblias usadas nos nossos países. Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblicas Unidas, e etc, etc. Está cada vez mais próximos, estão cada vez mais se aproximando. Muito bem. O autor nos informa que a água se movia subitamente. Ficava ali aquela multidão de pessoas, de enfermos, de doentes, quem sabe algum paralítico, com alguém para lhe ajudar. Se fosse magrinho, eu te varejo lá dentro, quem sabe tu cai primeiro antes que o outro chegue, pise lá, né? E a expectativa era o movimento da água. E esse movimento da água aí complica a vida dos modernos teólogos, adeptos da alta crítica e do liberalismo teológico. Verso 4. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bom, nós temos aqui a coerência, por enquanto, se mantém. Um tanque que em determinado tempo, provavelmente perto da festa, ou no dia do começo da festa, no dia que se iniciava a festa, que segundo alguns estudiosos, pode ser a festa, provavelmente seria a festa de Pentecostes. E a expectativa era a água balançar. Veremos que o texto não nos dá outra opção a não ser um evento sobrenatural. Não narra que um rabino brincalhão com um cajado bulinasse a água, não narra. Não narra que o vento batesse ali, uma corrente de vento sazonal que nessa época sempre bate aqui, não, até porque era uma piscina no fundo, tinha que descer. Essa piscina foi encontrada, a arqueologia já descobriu, já achou, já encontrou, inclusive com suas 5 portas. Então, se era um poço, numa gruta, não tem como entrar vento. Não consta que alguém jogasse alguma coisa na água. Até o verso 4, nós temos a informação de que um grande número de pessoas. E se os 38 anos deste homem com quem Jesus interage 38 anos indo ali, isso não está com certeza afirmado. Pode-se dizer que 38 anos é o tempo em que ele estava enfermo. Mas se na hipótese de que há 38 anos esse homem vinha ali, ou seja quantos anos for, pensemos, todo ano acontecia um fenômeno e alguém saía curado. Não me consta, só no Brasil,
um bando de abestalhado sai daqui para outro estado, muitos andando a pé, para ver uma imagem e depois voltar para casa, sem ganhar nada, sem receber cura, sem receber melhoria de vida, nada. Em Israel a coisa era diferente. Nos lembremos que ainda estamos vivendo ali, nesse momento, o período chamado bíblico. O agir de Deus acontecia, independente da pecaminosidade do povo de Israel. Então aqui nós temos a coerência e a coesão em perfeito estado. No verso 4, diz que a água se movia e que aquele que entrasse na água, o primeiro que entrasse na água, ficava curado. Não me cabe entrar em detalhes, mas se isso faz sentido, tem nexo. O que tem nexo? Então nós vamos olhar outros textos e vamos cobrar o nexo disso aí dentro da racionalidade. Porque esses pregadores, esses doutores que estão por aí, eles ficam se valendo, que o manuscrito 446 de não sei o quê, a caverna, o rolo de cobre da caverna 3 de Qumran. O que me interessa isso? Eu não posso ficar ouvindo vozes humanas e composição que eu não sei quem foi, não conheci o caráter, a vida espiritual, a índole de quem escreveu aquilo ali, e colocar em dúvida a santa palavra de Deus, que o Espírito Santo testifica no meu coração, testifica no seu coração, e vem testificando há mais de 2000 anos nos corações dos fiéis. Prossigamos. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Nada impede que eu creia que este homem não estava ali pela primeira vez. Aliás, deixa eu me corrigir. O texto nos informa isso. Verso 6. E Jesus, vendo este deitado, se ele estava deitado, a sua enfermidade o impedia de andar. Ele não tinha meios de se locomover por si mesmo. E como a vida sedentária traz a obesidade, um cadeirante tem tendência a adquirir muito tecido adiposo, acho que é esse o termo que o meu professor me ensinou, né? Gordura abdominal, vamos ficar aqui na nossa simplicidade, né? Então, vamos imaginar que fosse um homem pesado, difícil de alguém que fosse concorrer com alguém que tinha uma mão ressequida, mas as pernas eram boas. Era surdo, não falava nem ouvia, porque não existe mudo. Ele é mudo porque nasce surdo. Mas podia correr bem, via. A concorrência, claro, era sempre desigual. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Desce outro antes de mim. Eu perco na concorrência. Essa maratona, para mim, ela é injusta, porque eu estou na desvantagem. E Jesus volta-se para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Olha, eu vou pegar para vocês a incoerência. Aqui o próprio texto já nos mostra a incoerência, como eu falei naquele vídeo sobre traduções e versões. Se eu pego uma Bíblia, vamos pegar essa aqui, não é a primeira que eu ia pegar, não. Deixa eu ver aqui, é da Sociedade Bíblica do Brasil. João 5. Vamos ver o que ele diz aqui. João 5. Abre parênteses, né? Eles abrem parênteses. Abre parênteses, vamos ver a nota.
A afirmação entre colchetes na é a Nova Almeida atualizada, Bíblia de Estudo. Ou colunatas, naná, sobre um anjo do Senhor que agitava a água e sobre a cura da primeira pessoa que entrava nela, é encontrada em alguns manuscritos antigos, mas não nos mais antigos. Portanto, o verso 4 não deve ser considerado parte da Escritura, embora o verso 7, que está em todos os manuscritos, mostre que as pessoas acreditavam em algo semelhante ao que esta afirmação descreve. Essa é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Pois bem, o anjo não descia, não havia anjo nenhum, isso era uma mentira. Ora, a água se mexia como? O que movia a água? Porque o texto, para manter a sua coerência, ele tem que nos prover de uma explicação. Já que algo precisa ser tirado, fica uma lacuna, onde se foi cortado parte da narrativa. Mas o texto não supre o corte dessa lacuna, muito menos aqueles que cortam. Em segundo lugar, temos o problema da sucessiva multidão que estava indo ali todo ano. Ora, se era um mito, se era uma mentira, mas a água se movia e o primeiro que entrava era curado. Cadê a explicação? Caso algum estudioso se digne a ouvir esse ignorante que vos fala, quiser dar uma explicação, creio que não só eu, mas muitos crentes gostariam de ouvir essa explicação. Como se tira o versículo 4 sem se explicar o 7? O 7 diz: não tem homem algum que quando a água é agitada, a água é agitada. Então, ele reafirma o que é dito no 3. A coerência está mantida. A coerência está mantida. Desde que você não tire o 4. Mas quando eu vou, outro chega antes de mim e eu não consigo a cura. Eu não consigo a cura. Nas entrelinhas, nós podemos perceber aqui que eu estou cansado já de vir aqui todo ano, mas sempre que eu venho, alguém consegue entrar no tanque antes de mim. Quando a água é movimentada, alguém consegue chegar na minha frente. O texto nos informa que este homem estava deitado, ele estava prostrado. Aí, irmãos, a pergunta que eu começo a fazer: quem é que tem a intenção de deformar a santa palavra de Deus? Quem é que lucra com a mutilação, a deformação das Escrituras, em distorcer, anular, retirar, acrescentar a santa palavra que nos foi deixado para a salvação e para a glória de Deus e para a edificação do reino eterno? Quem é que lucra com isso? Satanás e seus ascetas. Aqueles 2 demônios que lá na Inglaterra no século XIX fizeram aquele concílio ou seja lá como foi, estudo, seminário sobre manuscritologia e colocou estas coisas todas. Não me estranha, portanto, eu vou ler aqui esta obra, na sua página 1719, sobre o texto Betesda, literal Casa da Misericórdia, possivelmente em virtude de sua adequabilidade como um lugar em que Jesus realizou um milagre. Betesda, casa de derramamento,
preferido por Calvino, parece ser confirmado pelo rolo de cobre da caverna 3 de Qumran. Verso 3b e versículo 4 são corretamente omitidos no texto em algumas versões. Eles, sem dúvida, são acréscimos posteriores à história e não têm forte apoio dos manuscritos. Nós lemos que eles estão em manuscritos antigos, mas não nos mais antigos. Você entendeu, né? Você conhece bem, sabe quais são os manuscritos antigos e sabe a diferença entre os antigos e os mais antigos. Então, meu irmão, vai prestando atenção. E nesse vídeo que eu assisto esse homem falando, depois uma carregata de jovens, de rapazes e moças, glória a Deus, santo apóstolo, já chamando urubu de querubim, já estão chamando tudo aí. Glória a Deus, palavra maravilhosa, eles rasgam elogios, gente carnal, gente que não nasceu de novo, que não teve um encontro com Yeshua. Vou continuar. Eles, sem dúvida, são acréscimos posteriores, tá? Eles provavelmente preservam uma tradição que explicava o movimento da água. Ele reconhece que havia um movimento da água. A narrativa tem ótima fluência sem eles. Eu é que sou burro, nós é que somos burro. Tirando o versículo 3b, parte B do versículo 3, tirando o versículo 4, a coerência está perfeita. Você quer explicação da água se mover por quê? Por que você quer explicação da água? Não precisa. E a gente paga uma nota preta por isso aqui, que eu já tive para jogar no lixo umas 3 vezes. Provavelmente preserva uma tradição, tá? A narrativa tem ótima fluência em eles, não é? Não é uma pergunta superficial. Você quer ser curado? Não é uma pergunta superficial. Parece que o nosso Senhor se dirigiu ao caso mais necessitado ali. De forma apropriada, tentou evocar alguma fé e confiança deste homem. Versículo 7. Quando a água é agitada. O fenômeno é interpretado nos versículos omitidos, em algumas versões, com uma intervenção angelical. Westcott, Westcott comenta: as propriedades de cura do tanque podem ter sido devidas aos elementos minerais. Viu? É esse tipo de gente que está influenciando os publicadores de Bíblias, irmão. É esse tipo de gente. É gente que se apoia nisso aqui, nesse tipo de argumento, que este maligno, que deve já estar ardendo no fogo eterno, afirmando. A cura deve ter sido por influência das propriedades minerais da água do tanque. Ele anula até o milagre do Senhor Jesus. Aí eu pergunto, que tipo de gente se presta a estar reproduzindo esse tipo de discurso? Segundo ele, a coerência fica perfeita se tirar o versículo 3 e 4. Então vamos tentar. Ora, em Jerusalém, verso 2, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. E estava ali um homem que havia 38 anos, verso 5. Nós vamos seguir o conselho dele. Tirei o verso... Não, é o verso 3b. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, manchos e ressecados. Para aí. A parte B ele diz que não tem que entrar. Esperando o movimento da água. O verso 4 também não. E estava ali um homem, verso 5, que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada... Opa! Mas quem falou que a água era agitada? Por que a água é agitada? Quem é que agita a água?
A coerência do texto não foi ferida? Ora, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, olha só. Em nome do Senhor Jesus, parem de dar ibope a essa gente. Eu não estou aqui me colocando como melhor do que ninguém, não. Eu garanto que esses homens têm 2, 3 doutorados, são endinheirados, é só olhar o estúdio que eles têm para poder publicar os seus trabalhos, a fluência com que eles falam. Isso tem assessoria, tem equipe, maquiagem, blá, 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 blá. Mas são desencaminhadores, estão desencaminhando, ferindo a palavra de Deus, distorcendo a verdade, gente maligna. A carinha é bonitinha, as palavras são doces e suaves, mas nós temos que olhar não só o que eles dizem, mas o que eles deixam de dizer. Então vamos lá. Nós temos aqui aquela Bíblia que eu já mostrei, é da editora Vozes. Olha só como é que o texto fica. Prestem atenção. Depois disso celebrava-se uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada de em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Muitos enfermos, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Entre eles havia um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu-o deitado e, ao saber que estava doente há muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha na piscina quando a água se movimenta. Como assim quando a água se movimenta? Se movimenta por quê? Ninguém falou que a água se movimentava. E por quê ele teria que entrar quando a água se movimentar? Porque vocês observaram que o verso 3 e o 4 é omitido, é tirado dessa Bíblia. Isso é uma Bíblia católica, isso é uma Bíblia de produção católica, da editora Vozes. E quando a água se movimenta, enquanto estou indo, outro doente desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o leito e andou. Aquele dia era sábado. Vocês viram coerência nessa leitura? Vocês viram coesão? Coerência é aquilo que nos dá precisão no conjunto de ideias que apresenta nexo e uniformidade. Para que algo tenha coerência, este objeto precisa apresentar uma sequência que dê um sentido geral e lógico ao receptor, de forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto. Não pode haver dúvida nem contradição. O texto que nós acabamos de ler, o homem responde a Jesus: eu não consigo chegar na piscina quando a água é movimentada. Ora, mas é movimentada por quê? Por que a água é movimentada? Então, o desejo desses estudiosos, o desejo desses pregadores, de fala macia, de fala bonita, de demonstrações de conhecimento, de grego, de hebraico, de tudo mais, de teologia sistemática, de exegese. Aliás, esse, no caso, que eu não vou citar o nome por uma questão de respeito e ética, ele faz o trabalho dele, eu me dou o direito, como observador, como assistente, de criticar. Fiz a minha crítica por escrito lá, um textão. Não sobre este evento. Ele também distorce a transfiguração. Mas resposta para mim nenhuma. Eu, como assistente, eu faço aquilo que eu peço a vocês que façam comigo. Eu assisto, não concordo, eu cito os textos, cito a passagem, a Bíblia, eu cito a Bíblia, eu digo que discordo porque discordo, cito os textos que me amparam nos meus argumentos, porque é assim que eu aprendi na escola e é assim que eu aprendi enquanto estudei na UFRJ. Você tem que argumentar e sustentar por escrito o seu argumento, citando fontes, citando textos e tudo mais. Assim eu fiz. Ora, nós sabemos que os doutores viriam.
Em 2 Timóteo, Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Vamos aqui rapidamente, eu estou com receio de já estar estourando o limite máximo de tempo que eu sei que os irmãos gostam para se ler. Então eu vou interromper e vou continuar no próximo vídeo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo 4, do 1 ao 4. Paulo dizendo a Timóteo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Yeshua HaMashiach, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As fábulas. Pedro também tem uma palavra de advertência. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, deixa eu achar aqui rapidinho, Pedro, segunda epístola de Pedro, 2, vou ler do 1 ao 3 só. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, nós temos aqui a profecia de que o que começou a acontecer depois do século XV, século XVI, e veio ter o seu ápice naquela conferência, vou chamar assim, desses dois teólogos, se eu não me engano, teólogos do Reino Unido, um chamado Westcott e o outro chamado, o sobrenome é Hort. Eles ficaram muito famosos, tem seus nomes até na Bíblia dos Testemunhos de Jeová agora, que há décadas atrás se orgulhavam em dizer: não, a nossa tradução, quem faz é o corpo governante. Nós não seguimos a tradução de João Ferreira de Almeida, nem as outras traduções, e blá, 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 blá. E hoje está lá na contracapa, se precisar eu mostro aqui, eu já mostrei, tem vídeo mostrando aí, que está lá, conforme a pesquisa dos eruditos, Westcott, Hort, tal, a crítica literária, blá, 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 blá. Então, eles estão nos empurrando essas traduções cheias de intervenções, cheias de interpolações malignas. Em um dos vídeos eu dou um exemplo da grande máquina. Porque senão a gente pode parecer que nós estamos passando a imagem que, poxa, então, como assim as pessoas, como é que a pessoa pode ser salva? Vai ser salva, irmãos. A obra de Deus vai se cumprir tudo cabalmente, tal como o Senhor projetou e planejou no seu secreto conselho. Eles podem jogar as cunhas de ferro dele na engrenagem da máquina, adultera uma palavra aqui, mas a glória de Deus, a certeza de que Yeshua é o Mashiach, que aquele sangue é o sangue de Deus, do Deus que encarnou em um homem que foi feito especialmente para que Deus pudesse andar entre nós, como profetizou Jeremias, como profetizou Isaías, como profetizou Moisés. A glória de Deus, a soberania de Deus
Nisso ninguém consegue mexer, ninguém consegue tocar. Podem tentar com a sua própria boca, com seus próprios estudos, podem fazer. Mas tirar da palavra de Deus, tirar daqui, anular textos que mostram a soberania de Deus, que ele governa soberanamente no céu, na terra e debaixo da terra, isso ninguém pode mexer. Vamos continuar. Nós lemos aqui que Jesus fez um milagre no lugar aonde acontecia um evento sobrenatural que os malignos, os ímpios, os incrédulos estão colocando notas e até tirando das traduções em português. No próximo vídeo, ato contínuo, vamos falar, dando sequência, com comparações em outras passagens e deixar a pergunta: se lá foi e é aceito unanimemente, por que aqui não pode ser? Até já.